Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 17 de março de 2025. Segunda-feira, uma segunda-feira que vai ser voltada para a definição de juros em pelo menos cinco países, cinco importantes países da economia mundial, que é Reino Unido, China, Japão, Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos que decidem na quarta-feira, né, a famosa super quarta, né, decisão de juros na quarta-feira entre Brasil e Estados Unidos, porque decidem no mesmo tempo, né? O Reino Unido decide na quinta-feira, quinta-feira de manhã, China na noite, quase madrugada aí de quarta para quinta, e Japão de terça para quarta, né? China, Estados Unidos, Japão e Reino Unido devem manter a taxa de juros onde está, né? O que mais importa para a gente aqui é Estados Unidos, que fica ali com a taxa no mesmo lugar onde estava, né, até 4,50. Mas o importante, tanto para Estados Unidos quanto para o Brasil, são os comunicados que vão sair dessas decisões, né? São o que é que esses bancos centrais estão vendo para frente, né, para o futuro. Nos Estados Unidos, você vai ter o famoso dot plot, que é um gráfico de pontos que mostra quais são as expectativas dos membros do Fed para PIB, taxa de juros até 2027, né? Então, e outros índices, outros números, até 2027. Então, você tem uma noção bem boa de o que esses membros do Fed, né, ou do FOMC, né, que é uma espécie de Copom lá, de Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, o que esse pessoal está olhando como projeção. E isso deve temperar aí as expectativas de mercado que hoje estão em 0,75 ponto percentual de corte até o fim de 2025. Portanto, essa decisão de hoje não, dessa semana, dessa quarta-feira, vai ser extremamente importante porque é o primeiro dot plot do ano e deve balizar bastante aí do que o mercado está esperando depois de alguns dados que foram assim, alguns mostrando um pouco mais de desaquecimento, outros mostrando um pouco de resiliência da economia norte-americana, mas o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, deve manter aquele discurso de elevadas incertezas, né, que ele vinha falando nos outros encontros do Fed, tanto pela política do Trump, desse vai e vem de tarifas, etc. e tal, essa falta de visibilidade sobre o que o Trump vai fazer, quanto pelos dados que realmente ainda não conseguem deixar bastante claro para onde está indo a economia norte-americana com os juros onde estão. Então, você tem aí lembrando que sai 3h30, mais ou menos, 3 horas mais ou menos na quarta-feira, sai o resultado do Fed, e aí umas 3h30, em geral, tem uma coletiva de imprensa do Jerome Powell, respondendo então às dúvidas aí dos jornalistas americanos sobre a taxa de juros, e que costuma ser bastante esclarecedora, embora todo mundo espere essa repetição de que o Fed está agindo com cautela, tomando tempo para tomar as decisões e em função desse ambiente, abre aspas, aí, de elevadas incertezas, como gosta de falar o nosso querido Jerome Powell. No Brasil, aí sim as coisas vão ficar um pouco mais quentes, né? A gente já tem essa alta dos juros contratado para quarta-feira, um ponto percentual, mas vai ser o primeiro comunicado do Gabriel Galípolo como presidente de fato, né? Do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, porque ele vinha fazendo aquilo que foi decidido ainda na época do nosso querido Roberto Campos Neto, que deixou o Banco Central no final do ano passado. Então o Galípolo agora assume realmente, né, não só de direito, mas de fato a presidência do Banco Central, e agora vai ter que calibrar aquela discussão sobre juro alto ou não juro alto, impulsionar a economia, não impulsionar a economia, incentivar o crescimento do PIB ou não. É, e aí a gente tem que ver, é o que o mercado tem esperado, que as pessoas têm tido alguma dúvida, né? Eu particularmente, não são muitos, né? A maioria acha que ele vai continuar fazendo o trabalho que o Banco Central tem feito nos últimos anos, que é de ser restritivo quando precisa ser restritivo, quando os dados
apontam para isso e ser mais relaxado na política monetária quando os dados apontarem para isso. No caso específico, talvez ele não precise manter essa alta, né? No caso específico desses momentos que a gente está vivendo agora, talvez ele não precise manter essa alta de 1 ponto percentual para a próxima reunião, talvez ele nem indique nada, ele abandone esse forward guidance, né, como o pessoal gosta de chamar, abandone essa indicação do que vai fazer na próxima reunião e diga que vai ser data dependent, como o pessoal gosta de falar também no mercado financeiro, que vai ficar assistindo os dados e aí sim tomar uma decisão. Lembrando que alguns números vieram um pouquinho pior do que o esperado, no sentido bom para a política monetária, né? Assim, com menos aquecimento da economia brasileira, o que ensejaria juros menos altos no fim do ciclo de alta, que hoje está ali precificado próximo de 15%, oscila, de vez em quando vai a 16%, mas está entre esse 15%, está mais para 15% do que para 16% até o fim do ano, o limite aí para a Selic, segundo a precificação do mercado, segundo as expectativas do mercado no Focus também. Essa é a ideia, 15% no fim do ano. E a gente tem que ver agora como é que o nosso querido Gabriel Galípolo, que está à frente do Banco Central desde o começo do ano, vai se comportar, tendo 7 votos dos 9 indicados pelo Lula, né? Então, 7 componentes do Banco Central indicados pelo Lula, e agora é hora do Banco Central, um Banco Central do Lula, se posicionar sobre a política monetária, por isso também um pouco de expectativa sobre essa decisão na quarta-feira. Beleza? Obviamente a gente vai falar mais sobre isso. No fim do dia, na quarta, eu devo soltar um videozinho falando um pouco mais sobre a decisão para o pessoal aí da assinatura paga lá no esquinasucupira.substack.com, mas na quinta-feira, também pela manhã, na nossa live eu devo passar um pouquinho sobre a decisão, sobre o comunicado, para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página. Beleza? Lembrando, né, qual a importância dos juros para a sua carteira de investimentos? Né? Juros mais altos impulsionam, como é que se diz, investimentos voltados para a renda fixa e atrapalham um pouco a performance de ativos de maior risco, como bolsa de valores. Né? No fim de semana, na sexta-feira, eu soltei a primeira das carteiras recomendadas que eu pretendo fazer aí no Esquina Sucupira, é a carteira mais simples, vai ser a carteira provavelmente a mais simples de todas. Ela tem 4 ETFs, né? Se você não viu, vai até lá o esquinasucupira.substack.com e acesse a carteira. Ela tem 4 ETFs que são fundos de índice, né? Fundos de ativos que são negociados em bolsa, as cotas do fundo, né? Então você tem ali 2 fundos, 2 ETFs que são de renda fixa, um ligado ao IPCA, né, à inflação, e outro ligado à Selic. Então, por exemplo, esse da Selic começa a render mais a partir do momento que a Selic sobe, porque ele reflete essa taxa da Selic. E os de bolsa podem sofrer um pouquinho em função da alta dos juros. Lembrando que na sexta-feira esse movimento não aconteceu desse jeito. A bolsa disparou em função aí muito de um anúncio na China de mais estímulos e mais força aí para o consumo local, para garantir a economia chinesa, e também por uma volta do apetite a risco nos Estados Unidos, que teve uma correção forte ali do S&P 500, dos índices acionários lá, mas voltou na sexta-feira. Vamos ver o que acontece hoje, né? Uma vez que ainda tem esse risco de recessão lá nos Estados Unidos, mas que não deve atrapalhar, pelo menos por enquanto, não deve mudar muito do plano de voo aí do Fed. Só para terminar uma coisa um pouquinho mais Brasil, o orçamento no sábado teve uma conversa, o pessoal da assessoria da Comissão Mista de Orçamento chegou a mandar um recado avisando que o orçamento não seria votado nessa semana, como estava previsto, em função das viagens do Alcolumbre e do Hugo Mota para o Japão, em companhia ao Lula, né? Mas essas viagens só vão acontecer no fim da semana, e aí, mais para frente, no próprio sábado, o Ângelo Coronel, que é o relator, aliás, não, acho que foi o presidente da Comissão Mista de Orçamento, mas desmentiram essa nota primária aí do pessoal da assessoria da CMO, e
em princípio, a gente tem a votação do orçamento nesta quarta ou quinta-feira, tá? Ou pelo menos a apresentação do orçamento aí no comecinho da semana e a votação, no mínimo, na comissão na quarta ou quinta-feira, tá? Também essa semana, na terça-feira, deve sair, deve ser apresentada a medida que isenta de imposto de renda os salários até R$ 5.000 por mês. O Lula prometeu isso, inclusive, na sexta-feira, num evento. Mas está tudo certo para essa apresentação e a gente vai saber, por fim e oficialmente, né, qual vai ser a medida de compensação para essa benesse aí, para quem ganha até R$ 5.000 por mês, né? Quem é que vai pagar esse imposto que não será pago por esse pessoal aí que ganha até R$ 5.000 por mês de salário, beleza? Então, deve ser uma semana movimentada, mas estaremos aí. Amanhã a gente se encontra então na nossa live no YouTube, Esquina Sucupira, edição da manhã. Não esqueça, se você não está ainda inscrito no nosso canal lá do YouTube, Esquina Sucupira, basta colocar na busca ali no próprio YouTube, Esquina Sucupira, você vai cair no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho que você recebe então os alertas toda vez que nós tivermos conteúdo novo lá na plataforma do YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui. A todos um grande abraço, bons negócios nessa segunda-feira e avante Sucupira!